como atender, fidelizar e encantar pessoas com a sua fotografia. Hoje, com tantos recursos, ficou fácil divulgarmos e mostrarmos os nossos trabalhos. Concorda comigo? Quando eu iniciei, o que eu mais usava eram os blogs e fotologs. E um site que eu usei muito e que ainda existe, e se você quiser conhecer, é só acessar o olhares.com. Depois começaram a surgir as redes sociais. A minha primeira, e que hoje já não está mais no ar, foi o Orkut. Lembra dele? Se sim, é porque você também é das antigas, hein? Atualmente, a sensação é o Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, os e-mails, YouTuber, Twitter, bueno. Essas são, na minha lista, as principais formas de divulgar e contactar com os interessados pelo meu trabalho. E são por meio desses canais que hoje também recebo os primeiros contatos e pedidos de orçamento. Muitos nesse momento entram no modo automático da resposta, encaminhando nela os valores e serviços. E é aqui que a maioria reclama que a taxa de conversão de consumidores dos seus produtos e serviços são baixas. E com isso, abrem aquele leque de questionamentos internos do tipo: será que está caro demais o meu serviço? Será que o meu trabalho não agrada? Será que a minha fotografia tem algum erro? O que pode estar acontecendo que nem 10% me procura e fecha comigo? Essas são perguntas muito comuns e que, inclusive, levam os profissionais a operarem naquela zona negativa pela disputa de preço, aceitando, às vezes, propostas miseráveis de pessoas que só estão atrás do preço e não do serviço bem feito e bem executado, com qualidade, emoção, história e muita arte. Inclusive, recomendo nesses casos ficarem atentos, porque na maioria das vezes são trabalhos que não valem a pena você fechar, não. Às vezes é melhor deixar ir e você precisa se ligar nisso o tempo todo. Mas vamos lá, vamos entender essa baixa taxa de conversão na sua fotografia. Antes, eu quero começar dando algumas dicas para já iniciar com o pé direito nessa história. A primeira delas é: nunca responda com o seu orçamento em anexo ou no texto da sua resposta. Calma! Não deixe que esse seja o seu primeiro passo. Ainda mais que a pessoa interessada nos seus serviços acabou de fazer contato com você pela primeira vez. Então, primeiro, veja como abrir um diálogo com essa pessoa. Um bate-papo interessante, onde você irá demonstrar a importância daquele contato com você e também da sua expertise no assunto. Com isso em mente, o mais importante é sempre lembrar que você irá criar um relacionamento, pois na maioria das vezes quem nos manda mensagens com pedidos de orçamento já conhecem do nosso trabalho, ou por terem visto na internet antes, ou com algum amigo, ou até mesmo veio por alguma indicação. Então, já tem afinidade pela nossa fotografia, certo? E o que será preciso mesmo é desenvolver essa intimidade no sentido profissional, tendo sempre o cuidado com essa palavra, pois é aqui que você conquistará de vez essa pessoa e com certeza vai fechar o contrato para executar todo o serviço com você. Um detalhe muito importante a se pensar é: procure lidar com quem te procura e atender a essa pessoa como você mesmo gostaria de ser atendido. Ou seja, como eu gostaria de receber a atenção desse profissional que estou procurando. Como eu gostaria de ser abordado por ele. Como gostaria que fosse essa comunicação. Como eu gostaria que essa pessoa estivesse, inclusive, vestida. Sim, parece bobo isso, né? Mas você gostaria de ser atendido por alguém vestido de pijama, por exemplo? Com aquela cara amassada, de sono, cansada, depois de uma noite mal dormida? Reflita sobre isso e me responda aí, ou responda para você mesmo, esses questionamentos.
pois irá começar a te nortear no seu passo a passo para um atendimento de excelência. Uma forma de você começar a descobrir isso pode ser buscando nas suas próprias memórias algum momento em que você foi bem atendido ou até mesmo mal atendido. Recordar de alguma loja que você entrou e, poxa vida, aquele vendedor tem algo especial, né? Olha como ele conduziu todo o atendimento, olha como ele fez isso ou aquilo. E por aí, você irá começar a construir dentro de você o seu perfil de atendimento ideal e memorável. E irá perceber aqui que não foi nenhum atendimento que estava ligado no modo automático, não, que te conquistou. Tá? Não é esse tipo de atendimento aí não, aquele atendimento que parece que são robôs falando aí com você, que não tem calor humano, não tem olho no olho, trato fino de importância um com o outro, não tem nada disso. Entendido isso, já conseguimos responder a maioria das dúvidas recorrentes sobre mandar ou não mandar o meu orçamento, ou postar ou não tudo nas minhas redes sociais e site. Então, para recapitular, se você recebeu um e-mail, procure responder perguntando coisas da sessão, por exemplo, ou do trabalho mencionado. Se for um book casual, gestante, 15 anos, qualquer que seja, entre nos pontos do trabalho e procure aqui conseguir o telefone dessa pessoa ou o WhatsApp para começar a desenvolver melhor um relacionamento com ela antes de falar de preço. Não caia na rede de mandar a resposta dos seus orçamentos em anexo, não. Vamos com calma. As pessoas estão tão acostumadas a receber atendimentos automáticos que, inclusive, muitas empresas usam mesmo desses robôs para fazer isso. Como é o caso dessas operadoras de telefonia, que são um saco, né? Que são, na maioria, que são os maiores, na verdade, os maiores exemplos disso. Que aí eu te pergunto, você gosta quando é automático com você? Então, esse simples fato de você retornar, até mesmo a ligar para a pessoa, já faz toda a diferença. E pode ser esse o momento ideal para encantar o seu cliente. E o que você deve falar quando conseguir esse contato com o seu cliente? Partindo do pressuposto que ele te autorizou a ligar, o ideal nesses casos nem é perder muito tempo não. Ou melhor, fazer o seu cliente perder esse tempo. Já de cara, veja a disponibilidade da agenda dele e marque de acordo com as agendas uma reunião. Isso facilita muito todo o processo e a forma mais certa de você fechar o trabalho. Já deixe claro que será uma reunião breve, que com 10 minutos, meia hora no máximo, você irá conseguir apresentar tudo para ele e mostrar como funciona todo o seu trabalho. Evite mandar esses infinitos áudios respondendo dúvidas e essas mensagens sem fim pelo WhatsApp. Já resolva tudo em uma reunião e feche logo o contrato, marcando a data e resolvendo de forma rápida e objetiva a vida dessa pessoa que te procurou. Estamos passando por um momento atípico de pandemia. Se não for possível encontrar para essa rápida reunião, combine e marque com ela uma chamada de vídeo. Ou, se por algum motivo não rolar a chamada de vídeo, vai por telefone mesmo. E nisso, você alinha todos os detalhes e explica as formas de pagamento, a agenda, a data e já recebe o valor por essa reserva na data. Eu, por exemplo, cobro sempre 30% do valor total contratado para a reserva da data. Isso já garante que o trabalho é seu e evitamos todo aquele papinho sem fim pelo WhatsApp, com aqueles áudios gigantescos que ninguém gosta de escutar. Você concorda comigo? Mas, Nilo, meus clientes não são assim. Sempre tem um monte de desculpas e nunca fecham na hora. O que eu faço de errado? Aqui está um ponto muito discutido também e que é a realidade para muita gente. Principalmente entre os iniciantes na fotografia que às vezes possuem muita dificuldade. Então vamos lá. Mantenha calma, pegue uma caneta aí agora, pega a caneta e anote, pois vou ensinar tudo o que eu aprendi e aplico no meu dia a dia.
Pegou aí papel e caneta? Um caderninho? Então, essas tais desculpas são conhecidas como objeções e é importante você estar pronto para elas também. Afinal de contas, somos vendedores e precisamos vender bem o que nos propomos. Eu te sugiro, então, preparar para receber essas objeções que, inclusive, são comuns, conhecidas também como as famosas desculpas que o cliente usa para não marcar o ensaio. Se você é um profissional que cobra um valor um pouco mais alto, justifique o porquê você cobra mais caro, que é a média do seu mercado, por exemplo. Fale o que agrega mais valor nos seus serviços. Fale isso de forma natural. Se você tem algum acessório que você disponibiliza durante a sessão, o mencione aí na conversa. Deixe claro que você faz o stylist da sessão, que você leva a maquiadora ou uma pessoa que ficará responsável por assessorar ou auxiliar o seu cliente em tudo durante o ensaio. É um grande diferencial que muitos não têm. Fale deles. Se você tiver um local fixo, um estúdio, fale dele e da possibilidade que as pessoas podem usá-lo se quiserem para fotografar ou escolher juntos o que será usado na sessão dela. Comente das suas experiências, se atende fora do país, se já teve essa experiência em atender e aprender em cursos fora daqui. Comente também do seu alto investimento em bons cursos e equipamentos. É óbvio que você não vai dizer, olha, eu cobro caro, mais caro porque isso e aquilo não. Não é por aí não. Pelo contrário, você vai por meio de um bate-papo assim natural, demonstrar esse valor e se dar o valor. Pois as pessoas não têm como adivinhar sobre as coisas que você anda fazendo de diferente, não. Ou os seus diferenciais que você tem na sua carreira. Você precisa mostrar e expor isso de uma maneira sutil, mas como uma forma de entregar mesmo o valor durante uma conversa. E muitas vezes você pode passar por situações que o seu cliente já chegará cheio de desculpas e objeções para não fazer o trabalho. E é a sua função quebrar essas objeções na pessoa. Ter argumentos para isso irá te ajudar e muito em todo o processo. E calma, vou te ensinar. Então, procure sempre estar atenta a essas desculpas e tente sempre anotar. Pare e reflita quais são as que mais se repetem no seu dia a dia. Anote todas elas. Lembra que eu já disse antes do quanto eu gosto de um caderno? Então, eu costumo ter cadernos para tudo e acredito nesse poder da anotação. Faça esse exercício e verá o quão forte, impactante e, ao mesmo tempo, inspirador será isso para você. Com todas as objeções dadas pelos seus clientes e anotadas por você, procure encontrar as soluções para cada uma delas e também anote essas soluções para quebrar essas objeções. Isso irá te ajudar a memorizar e se familiarizar ainda mais com todo o processo, com todas as desculpas e as soluções para elas. Apesar das várias desculpas, para ficar ainda mais claro, vamos pensar em alguma delas. A pessoa ficou encantada com todo o seu atendimento, mas pode dizer, olha, achei o valor um pouquinho salgado e vou esperar um pouco mais para fazer essas fotos. E aí é onde você entra com as justificativas do que está agregado nesse valor que ela acabou de receber. Como o tempo de duração do ensaio, o número de fotos que você irá entregar. Aqui, inclusive, é interessante você calcular para ela isso. Exemplo, a pessoa fechou com você R$ 1.000 e você entrega para ela 100 fotos. Ou seja, o valor por foto é de R$ 10. Nesse momento, você já consegue, muitas vezes, quebrar a objeção do preço caro em uma conta simples de se fazer. Pode ainda detalhar mais, incluindo outros diferenciais, como, olha,
Eu tenho uma grande designer que faz toda a criação dos meus álbuns, tenho uma pessoa que edita as minhas fotos e que foi 100% treinada por mim, imprimo com as melhores encadernadoras do país e te dou garantia em tudo, uso equipamentos de última geração e tudo é entregue na máxima resolução produzida. Para amenizar, você ainda pode dizer, olha, acertamos o valor da entrada e o restante eu divido aí para você em até 6 vezes no cartão. Quando eu vejo que aquela pessoa é uma grande admiradora e que entende o valor do meu trabalho pela admiração que na maioria das vezes é expressada quando me procuram, eu costumo ainda fazer o seguinte, olha, você não precisa gastar nada. Eu só quero que você viva essa experiência. E depois, se você amar o resultado, você acerta comigo e vemos como isso irá funcionar, ok? Ou, como eu sei que muitos fotógrafos trabalham com a venda de fotos avulsas, fica melhor ainda, pensa comigo. Pois daí você deixa ela livre para escolher depois as que ela mais gostar, se for esse o seu caso. E se o seu cliente nessas situações já chega com a ideia de ficar somente com 10 fotos, por exemplo, você pode ter certeza que no mínimo esse número vai triplicar. E ainda eu deixo claro, olha, se você não gostar de nada, você não precisa nem me pagar pelo trabalho. Quando você confia no seu taco, sabe que o seu trabalho é bom, não tem erro em se arriscar dessa maneira, não. Faça que vai dar certo e no final eles terão muita gratidão, principalmente quando se trata de um momento que às vezes a cliente está de fato apertada, seja por estar gastando demais, montando o quartinho do bebê, ou o casal está investindo pesado no casamento e ainda não conseguiram enxergar com clareza a importância do investimento na fotografia. Entendeu? Então, faça que depois eles se organizam de uma maneira que te contrata em 100% tudo. E você não pesa para eles esse compromisso, pois você assumiu esses riscos. Também, se em um bate-papo eu achar que devo oferecer essas condições para a pessoa que durante a conversa achou caro, eu ofereço. Mas é óbvio que eu não faço isso com todo mundo, não. Se sinto vontade para fazer, eu faço, com a certeza que vai funcionar. E olha, funciona. Dessa maneira, você acaba encantando mais uma pessoa para a sua lista de bons contatos e divulgadoras do seu trabalho. Faça isso com essa confiança que eu estou te contando. Anote aí como eu faço e crie a sua maneira, o seu jeito de operar, com as suas expertises sendo o tempo todo apresentadas e me conte depois como isso irá mudar muito os seus atendimentos. Mais uma vez, volto nesse ponto que estamos vivendo, esse momento atípico de pandemia. Então, essa é uma das justificativas ou desculpas mais recorrentes atualmente. Digamos até que seja a desculpa da vez. E eu te pergunto, como quebrar essa objeção? Como eu fiz para passar por cima disso e encher a minha agenda? Você pode e deve usar todas as ferramentas e possibilidades ao seu favor. Como, por exemplo, se você profissional conta com um equipamento, como uma lente, uma teleobjetiva, explique e deixe claro que você irá fotografar 100% do ensaio com essa lente, pois ela te permite excelentes fotos com pelo menos 2 metros de distância do seu fotografado. Você pode dizer também que usa de todas as ferramentas para se cuidar, como levar sempre álcool em gel, uso de máscaras enquanto fotografa e, se achar ainda preciso, sugira que o ensaio seja feito em algum local mais isolado, uma fazenda, por exemplo, ou alguma cidade pequena de interior, mais próxima de onde você mora. Essas são argumentos que, com certeza, quebrariam essa objeção que estamos vivendo de pandemia. Agora, eu vou te falar do que mais recebo. Muitos até começam assim. Nilo, é o meu sonho fotografar com você,
mas não faço porque nunca fico bem em fotos, não sei posar, ou não levo jeito, ou não fico bonita em foto. Nunca fotografei, Nilo, não sei se vai prestar. Esse tipo de objeção já está decorada na minha cabeça e é muito recorrente por todos os lados. Às vezes, em uma mesa de restaurante mesmo, escuto as pessoas com essas desculpas. E muitas até internalizadas nelas mesmas, que acaba depois virando um medo da câmera, medo do fotógrafo, medo do momento. E com isso, evitam o tempo todo vivenciarem essa experiência, esse sonho na vida delas, por um medo que elas mesmas alimentaram e se deprimem com isso. E olha, aqui está a objeção mais fácil de quebrar. E se você ainda não sabe lidar com isso, preste atenção, pois o que você precisa aqui é alimentar a confiança dessa pessoa, demonstrando para ela que todas as preocupações dela não devem ser um peso para elas carregarem, não, pois todas são seus deveres enquanto fotógrafo e profissional. Cabe a você, fotógrafo, único e exclusivamente pensar em coisas como a luz ideal para o ensaio, a pose correta e como posar, como posicionar os braços, as mãos, as pernas, para onde o seu fotografado deve olhar, cuidar do cabelo na hora de fotografar, auxiliar na produção e na escolha das roupas a serem usadas, da maquiagem apropriada para o tema desejado, ou seja, o seu cliente não deve se preocupar com nada, pois você irá resolver tudo e que a pessoa pode ficar muito, mas muito tranquila que é tudo problema seu. Pois além de ser um especialista nisso, no meu caso, já há 16 anos para somar, também deixo claro que levo uma equipe especializada para auxiliar em todo o trabalho. E iremos usar tudo de uma maneira a construir um material que encante e que valorize ela no melhor ângulo, na melhor luz, com as melhores roupas escolhidas para ela, nas melhores poses, entregar um material realmente que vai encantar essa pessoa. E por fim, deixo sempre em evidência a seguinte frase: tenho certeza que iremos mostrar o seu melhor, pois usaremos das nossas melhores técnicas para isso, e que você não se arrependerá se fizer. E logo, um ensaio fotográfico comigo. Com isso, a pessoa até respira fundo, e é nítido que ela fica mais calma, ou pelo menos sem aquelas armaduras todas e respostas prontas, sabe? Veja o quanto ela fica mais tranquila e aceita tudo isso como verdade, pois ela confia em você, confia em mim e acredita na responsabilidade e profissionalismo que você acabou de transmitir. E mesmo que ela insista em repetir qualquer coisa já citada acima, ou abrir, eu não fico bem em foto, ou faço foto e não fico bem. Daí você pergunta, mas você já fotografou comigo? Você não ficou bem ainda porque não foi fotografada pelas minhas lentes. Vai ou não vai me dar essa chance? Pois eu me comprometo em fazer as melhores fotos da sua vida. Dessa forma, você desarma de uma vez por todas, rompendo as crenças limitantes que essa pessoa carrega com ela mesma. Nessa etapa, você, profissional, chama para você o compromisso e total responsabilidade para conseguir isso. E assim, quebra toda objeção existente ali. E nesse momento, você, fotógrafo, acabou de criar uma conexão direta com o seu cliente. E lembrando que a partir do momento que você está diretamente em contato com a pessoa interessada nos seus trabalhos, isso facilita e muito você quebrar toda e qualquer objeção. E você precisa estar preparado para isso, pois são várias que podem surgir ao longo da sua trajetória. No entanto, uma vez que você se conhece o seu trabalho e os resultados que você entrega, meu irmão, não tem objeção que te derrube, não. Pelo contrário, você irá vender e muito mais se souber utilizar de tudo isso ao seu favor. Mais uma vez, e volto a dizer,
Não deixe de anotar tudo, tudo e sempre. Não deixe de ficar atento a esses detalhes, pois é um grande diferencial seu e que importa muito. E por isso precisa de muito cuidado para você continuar fazendo histórias e fechando grandes contratos. Saber lidar e resolver problemas faz parte de toda e qualquer profissão. E teremos sempre que estarmos dispostos e preparados para isso. Ainda mais se tratando de quebrar objeções, pois essas são muitas e variadas. Eu já escutei, inclusive, uma vez de uma pessoa que me procurou super interessada no meu trabalho e depois de conversarmos e tal, ela me disse: o único problema é que eu não tenho tempo para fotografar. Na hora, eu olhei para ela com essa cara que você acabou de fazer ao me ouvir, com uma baita interrogação do tipo: como assim? Não tem tempo? Mas isso é simples demais, uai. Veja aí a sua agenda, os melhores dias, os melhores horários para a gente alinhar isso. Gente, quem não tem pelo menos uma hora da vida para se cuidar e se deliciar com o ensaio fotográfico? Essa pessoa, na hora, me deu algumas opções de dias e horários e pensa, para quem não tinha tempo, me apresentar opções já foi um grande passo, né? E mesmo que ela não tivesse me apresentado opções, continuaria instigando. E o seu sábado? Ou domingo? À noite você pode? Algum horário eu arrumaria. E aí você precisa também saber lidar com as adversidades. Porque propor um ensaio à noite, você irá precisar dominar muito das variadas técnicas do uso das luzes artificiais, sejam elas contínuas ou flashes, ok? Também teve um caso recente, esse bem inusitado. Recebi uma ligação de uma pessoa que queria fotografar. Daí, eu respondi: claro, vamos agendar isso. Será um prazer te atender. Qual o melhor dia para você? Daí ela no telefone responde: hoje! Eu, surpreso com aquilo e até achando que era alguma brincadeira, respondi: olha, um minuto. Peguei minha agenda, vi que os meus compromissos do dia eram todos possíveis de ser adiados, mas curioso, perguntei se ela não poderia fotografar na semana seguinte. Assim, não iria precisar remarcar nada. Daí ela respondeu: então, Nilo, mas eu já estou maquiada e não vou me arrumar para fazer tudo de novo para fotografar semana que vem, não. E como eu tenho sempre uma câmera de reserva, bateria reserva para ambas as câmeras, muitos cartões de memória, digo isso porque não precisaria me preocupar, pois meu equipamento está praticamente sempre pronto para o que der e vier. Então eu disse: Carla, te espero no meu estúdio às 15 horas, ok? E fizemos um ensaio completo. E tem mais. Ela nem perguntou por preço, opções de ensaios, nem nada não. Apenas chegou pronta, cheia de opções de roupas e com uma amiga que também é estilista e ajudou em tudo durante todo o ensaio, que ficou impressionante. Foi sensacional demais e superou todas as expectativas dela, que estava em um processo de resgatar a autoestima e jogar todas essas boas energias para o universo. O grande desafio disso tudo que estou comentando aqui, que o que você precisa é resolver os problemas internos do seu cliente, porque a maioria das objeções são problemas criados por eles mesmos, para se auto-sabotarem e não viverem essa mágica experiência que você, sabiamente, está pronto para realizar. Então, esse é o maior segredo. Você só precisa ser criativo e resolver esses problemas que frequentemente aparecerão. E já deu para perceber como eles surgem de todas as maneiras, né? Se você pratica, anota esses problemas e trabalha na solução deles, você sempre conseguirá se sobressair, resolvendo tudo o que aparecer. Ou também, você tem a opção de ficar impressionado com as desculpas que recebe e simplesmente não fazer nada. E aí, é com você
o que você deseja? Conquistar as pessoas que te procuram e dar boas soluções para a vida delas, ou simplesmente deixá-las ir e talvez nunca mais voltarem? Afinal, precisamos ter em mente que às vezes não perdemos somente um cliente não, mas sim uma longa história de vida deles. Um casamento, filhos, aniversários e também as indicações que ele poderia fazer caso gostasse e se identificasse com a sua fotografia. Poderemos ficar aqui horas e mais horas pensando e discutindo várias objeções e desculpas. Inclusive, escreva aqui embaixo nos comentários qual foi a objeção que quase te encurralou e você passou o aperto para solucionar. Ou deixe aquela mais comum do seu dia a dia como fotógrafo, por favor. Vamos dividir isso aqui entre todos e criar juntos uma lista que poderá salvar muitos apuros de muitos amigos e colegas de profissão e ajudar de forma mútua a todos que ainda não conseguem superar essas conversas com os clientes que têm. Agora, nessa crise, onde para muitos fotógrafos foi um caos, para outros foi um grande pulo do gato. Tenho alguns casos desse momento tão difícil para todos. Uma aluna que ama fotografia de família e gestantes, olha a sacada dela. Ela postou nos grupos de gestantes da cidade dela quem estava passando por aquela crise em casa e que gostaria de registrar com segurança a gestação. Afinal de contas, é um momento muito especial para a mulher, né? E enquanto todos os fotógrafos da cidade dela estavam recolhidos dentro de casa, com medo, ela atendeu a todas as gestantes que procuraram ela por meio deste post que ela fez. E logo, em uma conversa pelo WhatsApp, ela enfatizava que atenderia as gestantes na própria casa da gestante, na comodidade dela e com tudo esterilizado e com a distância exigida por segurança. E fazendo as poses sem encostar nelas. Olha que ótimo! Ela se deu bem e atendeu dezenas de clientes que jamais teriam fotografados pela pandemia e também pela queda dos atendimentos dos profissionais locais da cidade dela. Eu também sou um exemplo disso, pois logo no meu primeiro dia de isolamento me surgiu a ideia por meio de uma conversa no WhatsApp com uma amiga que sempre fotografa comigo de atender online. Sim, online, fazendo fotos por videochamadas com Skype, FaceTime ou até mesmo pelo WhatsApp. Na época, comentei com a Márcia Dornelles, que é a minha parceira, empresária, assessora lá no Rio de Janeiro, e atendemos e fotografamos juntos para mais de 16 revistas. Ela achou a ideia fantástica, mas ao mesmo tempo impossível e arriscada. Mas como não víamos soluções a curto prazo para essa pandemia, resolvemos arriscar e assim fizemos. Fotografamos várias celebridades para revistas e sites importantes como G-Show, entre outros canais de comunicação. Várias celebridades fotografaram online e mesmo com todo o medo e insegurança de não ficar bom, se surpreenderam e amaram participar dessa experiência. Prova disso, você pode conferir aqui no meu canal em uma live que fiz e está disponível aqui no canal com os atores Priscila Fantin e o Bruno Lopes. Vou tentar incluir aqui nesse vídeo 2 áudios que eu recebi no WhatsApp da Carol Nakamura. Em um, ela desanimada e nada entusiasmada com a ideia. Vou ser muito sincera, eu só aceitei porque eu odeio tirar foto online. Eu fiz isso uma vez e eu detestei. Eu só aceitei porque é você e porque é a mente. Porque, sinceramente, eu não acredito muito nesse projeto. Eu acho que perde muita qualidade, eu acho que não fica legal. Eu não creio nisso, sabe? Eu só aceitei porque a Mens é maravilhosa comigo, sempre. E eu fiquei muito sem graça de negar. E você também, é um cara, um querido comigo. Mas assim, se você perguntar, ai, você tá super feliz de fazer esse ensaio? Não. E outro, depois de ver o material pronto, o quanto ela ficou impactada. Na moral, tu me surpreendeu. Eu que não era fã de foto de celular, em casa. Eu gosto assim, eu gosto quando alguém dá na minha cara. Gosto assim, gostei, arrasou. Então é isso. As objeções, por tudo, sempre irão existir.
se prepare para elas e supere todas, pois afinal de contas é o seu dever fazer isso, ok? Essa é uma maneira e uma grande estratégia de diferenciação, uma vez que a crise nos forçou a pensarmos diferente e agirmos diferente para seguir adiante. E muitos, com essa história, conseguiram tocar o barco e fazer acontecer. O importante é não parar nunca, se movimentar sempre e procurar soluções para as situações que a vida nos impõe. E pode ter certeza, por mais difícil que seja, continue, pois são essas soluções que você encontra e que te destaca do meio onde todos se acomodam e procrastinam. Ontem, enquanto eu preparava esse material aqui do que falaria sobre atendimento para você, fui atender 2 gestantes em horários diferentes, é claro. E foi curioso, pois durante a conversa e tal, essa primeira gestante sempre teve um sonho de fotografar comigo. Tentou o casamento, a minha agenda estava cheia e já fechada para fotografar durante uma temporada na Espanha, na época que ela casou. Também tentou a primeira gestação e mais uma vez não pude atender por estar morando na Espanha. E agora, na segunda gestação, deu certo. Porém, sabemos que uma gestação gasta muito, né? É obra para o quartinho do bebê, é compras de enxoval e, nesse caso, ela está com obras de reforma na casa toda. E com isso, ela optou por fechar apenas um mini ensaio comigo, que é 1 hora de sessão. E como eu disse anteriormente, em casos assim, que existe um sonho e por ser uma conhecida, entendia já os valores dela enquanto ser humano, eu, nesses casos, não me importo em facilitar as formas de pagamento e ajudar nesse sentido para ela viver esse sonho por completo. Afinal, não era apenas um ensaio de gestante mais. Teria agora uma família com um filho pequeno e marido, né? E, para aproveitar mais do momento, 1 hora seria pouco. Mas deixo sempre a pessoa ficar bem à vontade nas escolhas dela. E daí ela veio com uma objeção que é também muito comum, pois não querendo assumir o preço do ensaio completo, ela logo disse que 3 horas de ensaio seria muito cansativo e que ela não conseguiria ficar tanto tempo fotografando, pois entediaria com esse tempo todo e mais algumas coisas ali que ela foi falando durante o atendimento. E eu indiquei na época para ela, do casamento, um aluno dos meus cursos de fotografia de casamento para fotografar o casamento dela. E ela, em uma conversa anterior, me relatou que eles fizeram um ensaio em Ouro Preto, que passaram o dia todo fotografando. Pensa, engraçado, né? Não entrei na hora nesse mérito não, mas quebrei a objeção dizendo: iremos brincar tanto com o Jorge, o seu filho, né, no caso o filho dela mais velho, e fazer tanta bagunça nesse ensaio, ainda mais que ela queria brincar com um mangueirão de água, que 3 horas de ensaio passariam assim um piscar de olhos, pois serão tantas risadas e tantas fotos lindas que ela não iria nem perceber esse tempo passando. Exemplo fresquinho de ontem, tá? Mas que já trouxe aqui para falar dele também para você. Porque o tempo, mas é o tempo todo mesmo, gente, surgirá sempre uma desculpa. E como bom empreendedor e um bom vendedor, precisamos manter o negócio vivo, concorda? Então, nada mais justo do que nos cercarmos de boa conversa e desarmar todas essas desculpas com boas soluções para elas. Bom, você conseguiu então agora perceber até aqui o porquê você não vai fechar, ou será muito difícil você fechar um contrato apenas mandando o seu orçamento em anexo em qualquer mensagem que recebe, como resposta a esse pedido de orçamento do interessado pelo seu trabalho e os seus serviços, né? Lembre-se sempre das inúmeras objeções que existem e que a maioria das pessoas tem. Então, se a pessoa ver apenas o preço e você não está do lado, ou pelo menos por uma videochamada ou uma ligação para uma conversa, você jamais terá a oportunidade de apresentar e solucionar todos os problemas existentes na cabeça dessa pessoa. Você consegue enxergar isso? O cliente vai olhar, ver o preço, achar caro ou não,
mas vai criar situações de medo na cabeça que precisam de você para resolver. Então, a cada pedido de orçamento, fique disponível de corpo e alma para atender. Atenda de forma eficiente e seja muito profissional. Seja criativo nas soluções apresentadas e conquiste essa pessoa. Encante e celebre junto com ela esse momento. Eternizar qualquer momento da vida é um motivo de grandes celebrações, pois você está criando algo para ficar na vida daquela pessoa para sempre. Para sempre, sempre você será lembrado por ela naquelas fotos que artisticamente, carinhosamente, cheio de empenho, você fez para ela. Seja mais coração e menos razão, que a partir daí o céu é o limite nas suas contratações. Confie. Confie em você. E mais uma vez, não se esqueça de escrever aqui embaixo, nos comentários, qual foi a objeção que quase te encurralou e você passou aperto para solucionar ela. Ou deixe aquela mais comum do seu dia a dia como fotógrafo. Vamos dividir isso aqui entre todos e criar juntos uma lista que poderá salvar muitos de muitos apuros e ajudar de forma mútua todos os fotógrafos que ainda não conseguem superar essas conversas com os clientes. Se você gostou desse conteúdo ou achar que algum amigo precisa aprender com ele, curta e compartilhe também. Aproveite também para se inscrever aqui no meu canal e ficar por dentro de conteúdos exclusivos. No mais, muito obrigado por ter ficado até aqui e até breve!